Galera, a palavra mais importante da Bíblia está sendo esquecida, completamente esquecida. Jair Rosa, diretamente de Sorocaba, para uma palavra, irmão, poderosa para a sua vida. Pega essa palavra. Tá aqui, ó, em Mateus 6:25. É o próprio Cristo dizendo assim, ó: por isso vos digo, por isso eu estou advertindo vocês. Não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Jesus está colocando, ele está classificando as coisas mais importantes para nós. Primeiro, a vida, depois o nosso corpo. Nós somos as preciosidades aos olhos do Senhor. Nós completamos esse universo. Cada um de nós é necessário para cumprir uma parte, cumprir um propósito aqui. Nós fomos escolhidos lá no começo para fazer algo grande aqui, deixar a sua mensagem, o seu trabalho, a sua obra, não seja lá qual for a sua obra, né? Mas nós estamos predestinados a isso, porque nós fomos escolhidos, né? E ele fala, as pessoas estão mais preocupadas com as comidas. As pessoas estão preocupadas com o vestimento. Calma, eu vou explicar o que seria o vestimento. Não é diferente dos dias de hoje. Hoje as pessoas estão interessadas em posições, em likes, curtidas, em fama, em prestígio. E era exatamente isso. Naquela época, o sacerdote usava umas roupas, era identificada, a roupa sabia qual que era a patente, a posição desse sacerdote. Os políticos, as mesmas coisas, os oficiais também eram destacados pelas roupas. E até mesmo as pessoas ilustres da cidade usavam roupas que a pessoa sabia que aquele cara era ilustre, porque a roupa dele era caríssima. As pessoas cobiçavam as roupas porque elas tinham muito valor, tinha pérolas, tinha pedra nas roupas. Então, as roupas identificavam a posição da pessoa. Talvez, imagina uma mesa que vai ter lá uma hierarquia, o rei e todas as pessoas sentadas ao seu redor. Cada um ia ter seu lugar pela sua roupa. O ministro, depois o governador, depois os oficiais, depois os profetas. Profetas não tanto, os profetas eles eram meio sujos, meio bagunçados. Eles andavam por aí largados. Mas era isso. Então, as pessoas, dependendo da roupa que elas tinham, as pessoas sabiam quem que era. Ó, esse aí é famoso, esse prestigiado. Me dá um autógrafo aí, ô. Era mais ou menos isso. Então, não é diferente de hoje. Eu já expliquei para vocês. E agora vamos lá. O que está acontecendo que essa palavra está esquecida? Por que que as pessoas não estão cuidando do corpo? Sendo que é esse corpo, essa matéria, ou átomo, se você quiser definir, cientista aí, ou átomo. Se é com esse corpo que nós cumprimos um propósito aqui nesse tempo. É esse corpo que carrega o Espírito do Senhor. É esse corpo, através dessa boca, que o Senhor nos usa. Porque ele fala, por bocas de homens eu falarei. Cara, e parece que existe uma hipnose coletiva. Todo mundo está fazendo as mesmas coisas, ninguém está preocupado com isso. E aí, nós temos que olhar esse mundo, porque nós vivemos num mundo doente. O mundo está doente. Nós temos igrejas e mais igrejas doentes. As pessoas estão engordando, estão ficando dependentes de comida, as pessoas estão se tornando dependentes de remédio e acabam se tornando escravas, né? De todas essas coisas, porque, cara, olha, é só você olhar, tira as vendas dos olhos. Então ele fala que nós somos levados como se fosse uma correnteza por ondas de doutrinas falsas, de doutrinas que são ilusões. É isso que o mundo vem fazendo. Doutrinas falsas, doutrinas que nos iludem. E ele faz uma outra comparação, uma outra advertência. Não podemos adorar a dois senhores. Ele também faz uma comparação desse poderio
esse status, essa fama com o dinheiro. Ele fala, nós não podemos adorar essas coisas do mundo e adorar o Senhor. E ele deixa um alerta para nós, fala assim, cara, busquem apenas o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. E outra coisa que ele também nos alerta, viva a cada dia o seu mal. Ele está nos convidando, cara, fica presente, viva presente. E as pessoas estão preocupadas, ansiosas no futuro, vivendo o futuro, e outros vivendo o passado. Isso não nos coloca presente. Sem presença não existe amor. Sem presença não existe propósito. A presença é você estar certo de que Deus está te soprando com o Espírito. Vamos lá. E Marta e Maria, vamos dar um exemplo sobre Marta e Maria, né? Ali, Lázaro, onde Jesus chega na casa dos irmãos e Marta está ocupada com muitas coisas, os preparatórios ali para chegar aos discípulos. E Maria senta aos pés de Jesus e ouve a palavra de Jesus. E a Marta questiona, Senhor, vai deixar que eu faça tudo sozinha? Marta vai ficar aí sem fazer nada? E Jesus falou assim, Marta, Marta, ele está divertindo ela, presta atenção, Maria escolheu a melhor parte, estar na minha presença, estar ouvindo a minha palavra. Então é isso, eu não sei o que está acontecendo com o mundo, como diz em Romanos 12, as pessoas estão sendo conduzidas com o mundo, como fosse manada nessa onda de ilusões e não estão dando atenção para o que mais importa, o maior ativo, o que está aos olhos do Senhor, a criação dele que somos nós. As pessoas não estão se importando com o corpo que habita o Espírito. O Espírito não quer habitar num corpo inflamado, num corpo corrompido. O Espírito quer um corpo puro, por isso que eu enfatizo tanto na necessidade mundial do jejum, mano. O jejum seria a cura para o mundo. Então, esse é um alerta. E eu não estou aqui só para chamar atenção. A minha luta não é contra pessoas, é contra o sistema. O sistema que vem fazendo com que as pessoas sejam conduzidas por todas essas distrações, né? E uma delas, as principais, são as comidas. Ó, presta atenção. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, os discípulos vão à cidade e trazem comida. Ele estava com fome. Porém, Cristo falou assim, eu já me alimentei, eu não quero. E eles falaram, não mestre, coma. Ele falou, não, eu não tenho mais fome. Então, quando ele evangelizou a samaritana, ele se alimentou. Isso faz com que, primeiro, venha a vida, depois o corpo, que é a mesma coisa, depois vem a palavra, terceiro lugar, a palavra. Então, nossos principais ativos, vida, corpo e palavra, que foi que o mundo não entendeu, velho. Mas eu não estou aqui, como eu disse, para atacá-los, eu estou aqui sim para ajudá-los. A minha missão é edificação da igreja, a minha missão é edificação dos irmãos. Então, se você precisa dessa palavra, quiser deixar o seu comentário, pedir para que eu te ajude, será um grande prazer. Envie esse conteúdo para as pessoas. As igrejas estão precisando, mano, precisando. As igrejas estão precisando dos cuidados do corpo com extrema urgência. O exército do Senhor, não tenho nem palavra para descrever. Tudo que eu falar vai ser sem amor. Então, se essa palavra faz algum sentido para você, para as pessoas que querem ouvir a palavra da verdade, deixa sua curtida, envie e fique com Deus.